Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Continuando os conceitos fundamentais, hoje vamos falar sobre os componentes de um microcomputador. Para a gente entrar nesse assunto, nós vamos voltar aí na história até o projeto do EDIVAC. Tá? Para quem não assistiu ainda o vídeo sobre história da informática, dá uma olhada aí na playlist do vídeo de história da informática que vai explicar o passo a passo dessa evolução. O computador de hoje está diretamente ligado ao EDIVAC. O computador moderno possui os mesmos componentes do projeto do EDIVAC. Ao contrário do ENIAC, que teria sido o primeiro computador eletrônico, né, o EDIVAC era binário em vez de ser decimal. E foi projetado para ser um computador de programa armazenado. Essa questão do programa armazenado faz toda a diferença nos projetos dos computadores. O contrato para a construção foi assinado em abril de 46 e o computador foi entregue ao Laboratório de Pesquisa Balística em 1949. Todas as máquinas, todos os computadores construídos até o início do projeto do EDIVAC eram programadas por meios externos, como cartões perfurados, fita perfurada, painel, cabo de conexão e dispunham de pouca memória para armazenar os dados e os resultados intermediários dos cálculos. Como resultado das reuniões com a equipe de projeto do EDIVAC e da frequente troca de correspondência, o John von Neumann ficou encarregado de produzir um documento descrevendo os detalhes da organização dessa nova máquina. E esses detalhes é o que a gente chama de arquitetura von Neumann. Essa arquitetura é a arquitetura vigente ainda nos computadores modernos. Independente de quem tenha sido o primeiro a sugerir a ideia de programa armazenado na memória, o fato é que o documento redigido por von Neumann é a primeira descrição minuciosa e quase completa da arquitetura de um computador desse tipo, com um repertório de operações que permitiram a utilização plena dos seus recursos. Então foi uma sacada, né, que já estava mais ou menos em discussão na época, a questão de armazenar o programa na memória do próprio computador, então mais utilizar dispositivos externos. Mas quem teve o primeiro projeto e redigiu também, né, documentou isso, foi o von Neumann, que participava da equipe do EDIVAC. O documento é resultado, sem dúvida, de várias reuniões realizadas e de trocas de correspondências entre os pesquisadores de computação da época, mas o próprio fato de ter sido von Neumann o consultor do projeto, encarregado da redação, indica a sua importância e o grau da sua contribuição. Então, por isso que essa arquitetura leva o nome dele. A arquitetura dos computadores modernos é baseado na arquitetura von Neumann. Tá? Então, essa arquitetura se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Essa arquitetura é um projeto modelo, né, de um computador digital de programa armazenado que utiliza uma unidade de processamento, a CPU, e uma unidade de armazenamento, a memória, para comportar respectivamente instruções e dados. Então, essa daqui é a arquitetura von Neumann. Tá? Nós temos aqui o computador, representado aqui na máquina, o computador. Ele está dividido em CPU, unidade central de processamento. Dentro da CPU nós temos duas funções bem definidas, que é a unidade lógico-aritmética, que a gente vai aprender mais para frente, a arquitetura, e a unidade de controle, tá? Dentro da CPU. A CPU se comunica através do barramento com a memória. E essa memória pode ser primária ou secundária, a gente vai ver mais à frente, mas de forma geral, CPU se comunica com a memória. E os dispositivos de entrada enviam essas informações para a CPU conversa com a memória, né, buscando e armazenando dados, processando e registrando essa informação na memória, e posteriormente exibindo essa informação, dando output desse processamento do dado nos dispositivos de saída. Então, essa é a arquitetura
Von Neumann é a arquitetura do computador moderno que a gente utiliza hoje. O microcomputador, né, porque da arquitetura von Neumann do EDVAC até o microcomputador, computador pessoal, tem um caminho bem longo e você vai lá na aula de história para a gente relembrar esse assunto. Mas quando chega aí o microcomputador, ou personal computer, que foi lançado em 1981 pela IBM, lembrando que o IBM PC, né, é um padrão aberto que vários fabricantes adotaram e por isso facilitou a produção de vários equipamentos de hardware e, consequentemente, a diminuição do preço, né? Então, o PC, essa plataforma, não é a primeira, nem será a última plataforma de computadores pessoais, padrão, utilizado, mas ela é de longe a mais usada e provavelmente continuar assim por mais algumas décadas. Para a maioria das pessoas, PC significa computador. Mas PC é um padrão da IBM, que é o IBM Personal Computer, que é um padrão aberto que a IBM lançou em 81. Ele foi aberto ou foi amplamente copiado e acabou, né, todo mundo utilizando esse padrão. Mas PC não significa computador, significa personal computer, computador pessoal, né? Então ele está dentro aí da categoria dos microcomputadores. Tendo uma visão externa de um microcomputador, né, um microcomputador genérico qualquer, nós identificamos o monitor, nós identificamos o teclado e identificamos o mouse. O monitor é um dispositivo de saída, né, onde nós estamos vendo a imagem, o teclado e o mouse são dispositivos de entrada, onde a gente introduz informação para que o computador possa processar. E temos o gabinete é onde ficam todos os componentes internos do microcomputador, onde estão os dispositivos responsáveis pelo processamento. Muitas pessoas chamam o gabinete, né, de CPU, e isso está errado. A nomenclatura correta é gabinete. CPU é a unidade central de processamento que está dentro do gabinete. E aqui nós temos uma visão do interior do gabinete, uma visão interna de um microcomputador. Dentro do microcomputador nós temos a CPU, e aí sim a CPU, a unidade central de processamento, o processador, chamado de processador também. Temos, né, e aí avaliando aqui a CPU dentro da arquitetura de von Neumann, nós temos aqui esse quadradinho amarelo, que é toda a CPU. Dentro da CPU nós temos a unidade lógica aritmética e a unidade de controle, registradores, tem banco de memória, tem muita coisa aqui dentro ainda da CPU que a gente vai aprendendo ao longo da disciplina de arquitetura. Depois, nós temos a memória, e a memória dentro da arquitetura de von Neumann, ela é uma caixinha, mas ela existe uma hierarquia de memória que a gente vai aprender mais para frente, começa desde os registradores, memória principal, memória secundária e outras memórias. Tá? Então a memória é uma caixinha, mas dentro do microcomputador nós já temos uma divisão bem clara na memória em duas partes, onde nós temos a memória principal, a memória RAM, tá? Memória RAM é a memória principal do computador. Random Access Memory, depois nós teremos uma aula específica sobre memória para entender aqui dentro como que ela funciona. Depois da memória principal, que é a memória RAM, nós temos a memória secundária do computador, que é o HD do nosso computador, nosso espaço de armazenamento aí onde as informações ficam salvas. E temos também diversos tipos de periféricos de I/O, né, de entrada e saída, de input ou output. Um exemplo aqui nessa imagem nós temos o destaque para a placa de vídeo, que é um periférico de saída, que vai se comunicar com o monitor e exibir o que está passando dentro do computador. Temos também teclado e mouse como outros dispositivos periféricos. E os dispositivos estão, dentro da arquitetura de von Neumann, separados em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. A gente vai fazer o input da informação através do teclado e o mouse, por exemplo, no computador mais simples possível, e a saída será exibida no monitor daquilo que a gente está fazendo. Então, esses são os periféricos de entrada e saída. Placa-mãe.
A placa-mãe, percebam que não está definida aqui na arquitetura de von Neumann. Porque a placa-mãe entende-se como o barramento, tá? Em alguns autores, em algumas outras livros, a gente vai ver uma definição mais clara desse barramento. Essa setinha que está ligando a memória com a CPU e está ligando os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, alguns autores definem separadamente como o barramento. O barramento é por onde a informação caminha. Ela vem pelo dispositivo e entra por um determinado caminho para chegar até a CPU, para ser processado. Então, esses caminhos que a informação percorre para chegar até a CPU e da CPU ir para a memória e voltar da memória e ir para os dispositivos, são os barramentos. Esses barramentos estão bem definidos aqui na placa-mãe. Então, nós temos aqui uma imagem de placa-mãe, onde nós temos várias conexões aqui para dispositivos de entrada e de saída. Nós temos aqui mouse PS2, teclado PS2, temos uma porta serial, uma porta LPT de impressora antiga, uma porta serial também para algum dispositivo mais antigo. Temos aqui portas USB, uma, duas, três, quatro portas USB, que é Universal Serial Bus, seis, tem mais duas aqui. 6 portas USB para facilitar conexão com os dispositivos externos. Temos uma porta aqui RJ45, que é entrada de rede, e temos aqui também os conectores de áudio, tá, da caixinha de som do microfone para integrar o nosso computador. Então, todos esses dispositivos aqui, essas entradas na placa-mãe, levam essa informação por vários caminhos até chegar ao processador, e esse processador se comunica com a memória que fica aqui nesse lugar, e dependendo se você tem, percebo que essa placa-mãe aqui não tem uma placa de vídeo on-board, então teríamos que ter um dispositivo aqui conectado nos slots de expansão, que seria a placa de vídeo. Então essa informação entra, é processada e sai para a placa de vídeo, por exemplo, armazenado na memória. Essa informação sai daqui da CPU, passa pela ponte norte da placa, onde tem esse dissipador aqui é a ponte norte, que interliga processador, memória e dispositivo de alta velocidade, e temos aqui embaixo a ponte sul, que é o chipset que está ligado à ponte norte e interliga os dispositivos de baixa velocidade. Então, quando uma informação entra para um dispositivo de baixa velocidade, ele entra pela ponte sul para ter acesso ao computador, vai para a ponte norte e de lá acessa o processador. É assim, de uma forma bem rápida, que essa informação caminha aqui dentro. Então, a placa-mãe conecta todos os barramentos do processador. No livro do Morimoto, ele nos diz que a placa-mãe é o componente mais importante do micro, pois ela é responsável pela comunicação entre todos os componentes. Pela enorme quantidade de chips, trilhas, capacitores, encaixes, a placa-mãe também é, é o componente que, de uma forma geral, mais dá defeito. A maior parte dos problemas de instabilidade e travamento são causados por problemas diversos na placa-mãe. Por isso, ela é o componente que deve ser escolhido com mais cuidado. Tá? Então, não adianta você ter um super processador se você tem uma placa-mãe muito ruim que não vai atender, não vai interconectar esse processador com os outros dispositivos. Chegamos então ao processador. Aqui nós temos então uma imagem de uma placa-mãe com um processador no soquete, tá? Processador direto. O processador é o cérebro do micro, encarregado de processar a maior parte das informações. Ele também é um componente onde são usadas tecnologias de fabricação mais recentes, para caber o máximo de transistores ali dentro no menor espaço possível. O processador é o componente mais complexo e frequentemente o mais caro. Mas ele não pode fazer nada sozinho, como todo cérebro, ele precisa de um corpo que é formado pelos outros componentes do micro, incluindo a memória, o HD, a placa de vídeo, rede, monitor, teclado e a placa-mãe. Tá? Nós temos aí a memória RAM, que é a memória principal, depois do processador. A memória RAM usada por ele para armazenar os arquivos e programas que estão sendo executados, como uma espécie de mesa de trabalho. A quantidade de memória RAM disponível tem um grande efeito sobre o desempenho do computador.
A principal característica da memória RAM é que ela é volátil, ou seja, os dados se perdem ao reiniciar o computador. Por isso que ao ligar é necessário sempre refazer todo o processo de carregamento em que o sistema operacional, os aplicativos são transferidos do HD para a memória, onde podem ser executados pelo processador. Então, quando o processador está trabalhando, aqui nós temos a imagem de um cooler em cima do processador, né? Tem um dissipador e uma ventoinha aqui, um cooler em cima do processador. Nós temos aqui um outro dissipador em cima da ponte norte dessa placa-mãe e temos a memória RAM. Então toda a informação, esses conectores azul e branco aqui são conectores IDE de HD mais antigo, mas serve aqui para o nosso exemplo. A informação que vem do HD vem por esse caminho, por essas 80 vias que tem aqui. Essa informação, são 40 vias, isso mesmo. Tem um cabo de 80 vias, mas é para isolar, é 40 vias que tem aqui. Essa informação que chega aqui vai para a ponte sul, que é um dispositivo de baixa velocidade, que é esse chipset que está aqui no cantinho. Essa informação vem pela ponte sul, sobe para a ponte norte e vai para a memória. Fica armazenado na memória ou vai para o processador. Dependendo do tipo de componente que você está trabalhando, ele tem acesso direto à memória. Mas dependendo do componente, essa informação vai para o processador e o processador armazena essa informação na memória. Então a área de trabalho do processador, o ambiente de trabalho, a mesa de trabalho dele é a memória RAM. Quanto mais espaço para trabalhar, melhor desempenho o teu processador terá para desenvolver suas atividades. Tá? Ela é volátil porque quando a gente desliga o computador, a informação que está armazenada aqui é perdida. Então, quando você liga o computador de novo, a informação que está, o sistema operacional, por exemplo, tem que vir pela conexão IDE ou SATA, dependendo da placa-mãe, ponte sul, ponte norte e memória RAM, para que o processador possa trabalhar. Memória secundária, que é o disco rígido, aqui a gente tem um HD mais antigo, esse HD do tipo IDE, mais para frente a gente vai aprender aí sobre o HD. No final das contas, a memória RAM funciona como uma mesa de trabalho, cujo conteúdo é descartado a cada boot. Então a gente tem o HD, também chamado de o HD chamado de hard disk, o disco rígido, né, ele serve como uma unidade de armazenamento permanente, guardando os dados e o programa. Então, se a nossa memória RAM é a mesa de trabalho do processador, o HD é o armário. Tá? Então, no HD que as informações ficam guardadas por longo período e quando você desliga o computador, a informação que está no HD permanece. Temos também, dentro dos componentes básicos, a placa de vídeo. Né? Depois do processador, memória, o HD, a placa de vídeo é provavelmente o componente mais importante do PC. Originalmente, as placas de vídeo eram dispositivos simples, se limitavam a mostrar o conteúdo da memória de vídeo no monitor. A resolução máxima suportada pela placa de vídeo era limitada pela quantidade de memória de vídeo. Em seguida, as placas passaram a suportar recursos de aceleração, que permitem fazer coisas como mover janelas ou processar arquivos de vídeo de forma a aliviar o processador principal. Então, uma carga de processamento de imagem já foi transferida para a placa de vídeo. Então, nós temos aí as chamadas GPUs, que são as CPUs gráficas, que vão melhorar o desempenho da máquina. Esses recursos melhoram bastante a velocidade, né, de atualização de tela, tornando o sistema bem mais responsivo. E, finalmente, as placas deram o passo final, passando para suportar recursos 3D, imagem 3 dimensões, formado por polígonos, formas geométricas, triângulos, retângulos e diversos formatos. Então, as placas de vídeo foram evoluindo e hoje tem uma capacidade muito mais realista para renderização de imagem, processamento dessa imagem direto na placa de vídeo. Então, hoje em dia, uma placa de vídeo tem uma função muito importante dentro dos computadores modernos. Ela recebeu uma carga daquele processamento que ficava só por conta da CPU. Então, para a gente
ter uma visão completa aí. Qualquer PC é composto pelos mesmos componentes básicos: processador, memória, HD, placa-mãe, placa de vídeo, né, e o monitor, o teclado e o mouse. Esses componentes são básicos pro pro microcomputador, hoje em dia. Sem nenhum, se faltar um desses componentes, você não tem um computador que vá funcionar. Você pode ter a memória RAM, né, que é a memória primária, mas se você não tiver uma memória secundária para carregar o sistema operacional na hora do boot, o teu computador não funciona. Então essas são os componentes básicos, né, e a gente ainda está, o PC, né, ainda é baseado na arquitetura de von Neumann. Então é isso, componentes básicos do computador. Aos poucos a gente vai estudando cada um deles mais a fundo. Galera, valeu, abraço e bons estudos.